sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical, o trecho é necessário que haja a separação das contas, poderia ser reescrito da seguinte forma: é necessário que hajam contas separadas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É necessário que hajam, é necessário que existam contas separadas. Hajam do verbo hajar, é isso? Tapa na sua cara. Não, aqui é o verbo haver, no sentido que de existir. É importante que haja contas separadas. Haja com H, tá? Não é haja de agir no sentido do imperativo te dando uma ordem. Haja agora. Não. É haja no sentido de haver. Então não pode ser plural nunca. Hajam, meu Deus, gente, dá um ruim só de olhar, né? Só de olhar assim você fala, meu Deus, nunca no Brasil um negócio desse funcionaria. Portanto, está errada. Clássica, errada, que é o haver do existir. Olha, eu vou pedir, falar, Deus, Senhor, coloque na prova desses abençoados uma questão do verbo haver no sentido de existir, ou colocando o existir no lugar do haver, que eles vão saber responder. Coloca. Por quê? Porque é questão fácil. Essa daí, o cara que erra, apanha com gato morto molhado nas costas. Trecho de texto para a gente responder as questões. Volta para cá. Trecho de texto para a gente responder a questão. Melhor, venha para cá. Ó, vai, Brasil, questão. A gente já olha, tá? Vamos voltar aqui primeiro. O sentido original e a correção gramatical, então o sentido original e correção gramatical do texto seriam mantidos caso a oração peço sempre a Deus que me livre de semelhante tentação, ó, tá pedindo alguém que pede a Deus que livre esta pessoa de semelhante tentação, fosse reescrita da seguinte forma: rogo-lhe constantemente que Deus me livre de semelhante tentação. Aí já tá diferente, né? Por qual razão? Ele pede a Deus aqui que livre ele da tentação. Agora aqui, ele rogo-lhe constantemente, ele roga a alguém, aqui existe alguém, para que Deus livre ele da tentação. Então, ó, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou te falar uma coisa agora. Vamos para a nossa escola bíblica agora aqui. Por quê? Porque isso aqui é um negócio claro e olha só, e que está errado. Por quê? Porque no primeiro caso você tem eu não, vou colocar ele, vou colocar ele. No primeiro caso, sentido claro colocado aqui, caneta. Você tem ele que está rogando a Deus, certo? É ele que está rogando a Deus. Na reescrita você tem ele que pede para alguém, que pede para esse alguém a Deus. Entendeu? É isso que a gente tem na reescrita. Rogo-lhe constantemente que Deus me livre, rogo a ele para que Deus me livre. Cara, você está rogando para a pessoa errada, porque é tipo papum ali, entendeu? Então, o que a gente vai ter aqui na nossa reescrita? A gente tem um terceiro na situação, e não é. O caminho é um só, reto, ok? Você e ele. Não tem que ter alguém ali no meio do caminho, não. É isso que está colocado aqui. Bom, finalizou a nossa escola bíblica desta tarde, né, manhã, noite, não sei, horário, enfim. Errado, né, gente? Errado, porque você percebe claramente que está aqui alterando este valor. O sentido original aqui está sendo modificado. Por quê? Porque, assim, isso também é cultura. Vai lá, Brasil, olha só, terceirizou o pedido, não pode, tá bom? Próximo. Canetites. Sem prejuízo para o sentido original e para a correção gramatical do texto, a forma verbal grelasse poderia ser substituída por germinasse. Então, o cara tem que saber o sentido do termo, do verbo. Claro que tem que levar em consideração o quê? Contexto. Então, você tem no comecinho, olha ali, sim,
foi vagaroso até que o feijão grelasse, enramasse, florasse, eu ia falar florescesse, florasse, que o milho abrisse as palmas, estendesse o pendão, bonecasse e lentamente endurecesse o caroço, e que ainda por muitos meses a mandioca aprofundasse na terra as raízes negras e blá, 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 blá. Então, o feijão grelasse, o feijão germinasse. Você percebeu que é uma etapa aqui, ó, de gradação? Então, eu começo aqui a primeira situação, depois ele vai virar o ramo, depois ele vai virar a florzinha, que o milho abrisse as palmas, depois estendesse o tendão, depois bonecasse, bonequinha de milho, que eita Brasil, coisa da roça. Lentamente endurecesse o caroço, tá vendo que é uma gradação? E a primeira coisa que vem antes de enramar é o quê? É germinar. Quem é que nunca, dá para fazer? Dá. Quem é que nunca plantou feijãozinho no algodão na escola? Ninguém, né, gente? Ninguém, né? Só eu fiz isso. Oxe, meu Deus, só eu fiz isso. Vai lá. Sem alteração dos sentidos e da correção do texto. A forma verbal havia poderia ser substituída por ocorriam. Para tudo aí. Por qual razão? Porque eu já vi rapazola errar um negócio desse aqui. Por qual razão? Sora, você falou, olha o que a criatura me justificou. Professora, você falou que o verbo haver tem sentido de existir. Ele só ficou com essa parte. Existir, ocorrer, ocasionar. Às vezes até ter o verbo haver, no sentido de ter. Então, a gente tem que levar em consideração o contexto. E aí o cara erra a questão porque achou que não, era haver no sentido de existir. E aqui ele está substituindo o havia por ocorriam. E aí você tem que dar uma olhada em quê? Peraí. Vamos lá. Você tem que dar uma olhada em quê? Você tem que dar uma olhada no contexto. Afinal de contas, aqui, ó, tá do jeito invariável. Aqui tá no plural. Vamos verificar se dá certo na nossa linha 1. Que não tá aqui. Eu vou matar a pessoa que me fez esse negócio aqui. Essa variante vulgar sobrepôs as línguas dominadas e com ela, vamos ver se tá aqui. Não tá, Brasil. Não tá. Eu vou matar a criatura abençoada na linha 1. Essa variante vulgar sobrepôs as línguas do povo com ela calou-se dando origem aos dialetos que viram chamar genericamente romance, latim, isso é, romano. Não tem. O que eu faço? Eu mato a pessoa. Vamos colocar um exemplo para você, né? Havia acidentes naquela curva, por exemplo. Poderia ser ocorriam acidentes naquela curva. Poderia? Poderia, olha só. Aqui o haver no singular, né? Acidentes aqui, no caso, é o meu... O haver no singular aqui é porque ele é um verbo impessoal, mas ele é um verbo transitivo direto. Acidentes, nesse caso, é o objeto direto. Agora aqui, ocorriam, não é um verbo impessoal, é um verbo que? É um verbo que tem sujeito. Ele, apesar de ser um verbo intransitivo, ele tem o sujeito aqui colocado. Então, veja, a gente só muda o verbo e muda toda a questão sintática. Então, está certo, na nossa criação aqui, na nossa invenção, eu criei aqui, tá? Essa daqui, Brasil, é a linha 1, combinado? Essa daqui é a linha 1. Por quê? Porque deve ter uma pessoa míope que olhou esse 7 aqui e enxergou 1, né, nesse 7. Só pode ser o sangue do Cordeiro Jesus isso, tá? Mas tudo bem, né, gente? Vamos lá, próxima questão. A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados, vamos pegar a caneta vermelha de novo, correção gramatical e sentido seriam preservados
caso se substituísse a palavra genericamente por comumente. Ó a terminação aqui, mente e mente. A gente está falando do quê? De advérbios. Advérbios. Vamos dar uma olhada na nossa linha 8, porque agora a pessoa... então, olha o que a pessoa fez aqui. Tá vendo? Ó, o mesmo trecho, esse com esse. O nome disso é falta de vergonha. Vai lá. Então, você tem aqui genericamente substituído por comumente. Vamos lá. Essa variante vulgar sobrepôs-se às línguas dos povos dominados e com elas caldeou-se, dando origem aos dialetos que viriam a se chamar genericamente de romanços ou romances, que viriam se chamar comumente de romanços ou romances. Eu posso trocar genericamente por comumente? Não, ó. Genericamente, aqui nesse sentido, não é algo comum, porque o comumente é que vem a origem de como algo comum. Não, genericamente seria de modo simplista, de modo abrangente, algo genérico, algo vago. Então, não é. O comumente seria algo comum, algo do cotidiano, algo do dia a dia. Então, a troca vai trazer alteração. Ele coloca aqui, seriam preservados os sentidos. Não seriam. A gente troca esse advérbio, ele muda toda a estrutura ali. Embora seja um elemento acessório, a gente tem alteração significativa na estrutura. Então, não pode fazer isso daí? Gramaticalmente pode, semanticamente não. Vou mudar o sentido. Beleza? Então, vamos lá. Questão X errada. Ok? Errada. Vai para a próxima. Mantendo-se os sentidos originais do texto, o vocábulo remotas, na linha 23, poderia ser substituído tanto por longínquas quanto por ignotas. E agora, será que dá? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa linha 23, tá? Aqui, ó. Cerca de 3 séculos depois, começa aqui, cerca de 3 séculos depois, Portugal lançou-se em uma expansão de conquistas que, à imagem do que Roma fizera, levou a língua portuguesa a remotas regiões, a longínquas regiões, até daria, né? Agora, ignotas regiões, não. Ignota no sentido de desconhecida. E aí, não é essa a ideia. Lembra que eu falei para você? Ó, errado. Lembra que eu falei para você, em alguma altura da vida, você vai se lembrar. Lembra que eu falei para você que a banca faz como? Ela coloca um termo que, ok, daria para substituir, aqui remotas e longínquas, no sentido de distante mesmo, né? Algo bem isolado. Agora, ignotas, no sentido de ser desconhecida, de pouco conhecimento. Então, não pode. Uma parte dá, a outra não. Então, a banca faz isso. Às vezes o cara olha só a primeira e fala, eu nem sei o que é ignotas, mas a primeira dá, então vai. E se lasca, meu filho, e se lasca. Então não pode fazer isso daí, combinado? Preste-nos atenção, tá? Não é no sentido de longínquas, é no sentido do quê? No sentido de desconhecida. Próxima. A substituição da forma verbal dedicando, ó, a terminação aqui, gerundiando, né? Por que dedicam, manteria os sentidos originais do texto, tá vendo? Não tá falando da correção, tá falando do sentido, ali na linha 19, tá aqui, ó. Pega aqui. Os programas mostram diversos detetives, técnicos e cientistas dedicando toda a sua atenção a uma investigação. Então, ó, detetives, técnicos e cientistas dedicando, todos eles dedicando. Agora, se eu coloco isso aqui, ó, técnicos e cientistas que dedicam toda a sua atenção, eu manteria o sentido original do texto? Não, porque esse meu que dedicam estaria só retomando quem? Só cientistas. Percebeu? Então, o dedicando é para geral, que dedicam
vai retomar ali, estará relacionado apenas a esse mais próximo aqui, né? Que é o nosso cientistas. Portanto, nossa questão está errada. Então, veja, tá falando sobre sentidos originais. Por quê? Porque gramaticalmente está tudo ok, mas o sentido original não seria mantido. Próximo. Sem prejuízo dos sentidos originais do texto, o verbo fabricar poderia ser substituído por forjar. Então, você tem ali na linha 7, aqui, ó. Vamos lá? Sabemos bem que o trabalho do historiador, ao fabricar um patrimônio no seu ofício da escrita da história, ao forjar um patrimônio no seu próprio ofício da escrita da história, poderia ser fabricar por forjar? Sim, tá certo. Sora, eu achava que quando a pessoa falava assim, forjou, ela estava mentindo, enganando, tipo, inventando. Existe esse sentido também. A gente tem sentidos diferentes, depende, lógico, né, do contexto, depende de todos os elementos que estão ali ao redor. Mas neste caso aqui, o forjar é no sentido de fabricar, de criar. Forjar é comum, por exemplo, para o ofício de ferreiro, sabe? O cara que tá lá, pá, bota no fogo e bate, forjando uma espada. Guerreiro, agora eu tô pensando até numa série que eu assisti ontem. Forjou a espada, forjou uma, sei lá, enfim, essa ideia de forjar é nesse sentido, colocada aqui, tá? Então, dá para ser o sentido que você pensou, né, de forjou a situação, ou também no sentido de fabricar mesmo. E esse forjar também é dessa origem. O forjar no sentido de enganar é no sentido de criar, de fabricar alguma situação, de inventar alguma coisa. Então, parte sim da mesma bagagem semântica, mas com uma aplicação diferente, certo? Vamos lá, meu filho, vamos lá. Próxima. Sem prejudicar a correção gramatical, tampouco alterar o sentido do trecho, a expressão serve para poderia ser substituída por convém a. Dá para fazer isso daí? Tá ali na linha 10. Vamos achar aqui, ó. Um zoológico serve para muitas coisas. Um zoológico convém a, com crase, muitas coisas. Poderia? Não. Teria que tirar essa crase aqui. Por quê? Eu tenho muitas coisas que tá no plural, certo? Isso aqui tá no plural. Convém a muitas coisas. Teria que ser o quê? Teria que ser só a minha preposição. Um zoológico convém a muitas coisas, sem o artigo. Ficaria só a preposição. Portanto, o Brasil está errada a nossa questão. Ok? Vai para a próxima. Sem prejuízo da correção gramatical. Eita, pera lá que eu estou travando aqui. Sem prejuízo da correção gramatical. A correção gramatical e aos sentidos originais do texto. Então, temos aí, ó, correção gramatical e sentido original, sem prejuízo de nenhuma coisa nem outra. O termo encadeados, na linha 4, poderia ser substituído pela oração que se encadeiam. Agora está trocando um termo ali por uma oração, percebeu? A gente falou há pouquíssimo tempo sobre isso daí, certo? Encadeados porque encadeiam. Pega aqui, preto. Está na nossa linha 4, aqui, ó. A narrativa é uma totalidade de acontecimentos encadeados, uma espécie de soma final, e está presente em tudo. Então, acontecimentos que se encadeiam.
encadeiam. Poderia trocar? Poderia. Sabe o que eu tenho aqui? Olha só. Encadeados está relacionado aos acontecimentos. Que se encadeiam também está relacionado aos acontecimentos. Aqui eu tenho uma oração desenvolvida. E aqui eu só tenho a forma reduzida. Mas, ó, essa forma reduzida, ela está como? Ó, o particípio aqui, ó. Está conjugado. Quer dizer que está na sua forma de nome, de adjetivo, de qualificador. Mas mesmo assim, ó, eu consigo desenvolver, tá? Não importa se está na forma adjetiva, está na forma do particípio, é forma nominal, então a gente consegue desenrolar, consegue desenvolver. Dá para fazer essa troca? Dá para fazer essa troca, sem problema, ok? Ah, mas e essa vírgula aqui? Continua aí. Tá vendo que antes eu não tenho nenhuma? Permanece sem nenhuma. Essa vírgula aqui, na verdade, está aqui, ó, o parzinho, uma espécie de soma final, certo? Então, poderia estar corretíssima a nossa questão. E a próxima? A substituição do trecho bem amadurecido por assaz amadurecidas preservaria a correção gramatical do texto, apesar de interromper a estrutura com paralelismo sintático. Ó, fala que apresenta. Interrompe a estrutura, mas não apresentará nenhum erro gramatical. Vamos dar uma olhada lá na nossa linha 17. Tá aqui, ó. Vamos ler desde o começo, né? Disse tudo isso a mim mesmo quando era tempo de mo dizer, de dizer a mim. E se não soube tirar melhor partido de minhas reflexões, não foi por não as ter feito a tempo, e por não as ter bem amadurecido, e por não as ter assaz, aqui ó, assaz amadurecidas. Aí a gente vai ter essa quebra, né? Qual que é a nossa quebra? Porque aqui ele vai estar relacionando as reflexões. Se não soube tirar partido de minhas reflexões, não foi por as reflexões ter feito a tempo e por não as ter bem amadurecido. Ó, feito e amadurecido. Então, o que eu vou ter aqui? A quebra, mas gramaticalmente está certo, porque vai concordar com quem? Com as reflexões, assaz amadurecidas. Então, está correto. Posso fazer essa alteração? Posso fazer essa alteração. A ideia aqui da concordância permanece. E mais essa. Apesar de a palavra eleita ser sinônima de elegida, a substituição daquela eleita por essa elegida comprometeria a correção gramatical do texto. Tá aqui, ó. Tá aqui. O que acontece? Eleita e elegida são formas de particípio, tá? Particípio. A gente tem dois tipos de particípio, o chamado regular e o irregular. São duas formas de particípio porque alguns verbos são chamados abundantes, que tem mais do que um particípio. O regular é o elegida. O irregular é o eleita, tá? É o eleita. E aqui ele está dizendo para você trocar eleita por elegida. Existem, no entanto, assuntos de grande repercussão política correspondentes a programas ou prioridades determinadas exatamente pela estrutura política eleita democraticamente pelo corpo social. A estrutura política eleita, tá vendo? A estrutura eleita democraticamente pelo corpo social. E aí ele está falando da estrutura política elegida democraticamente pelo corpo social. Não daria. Por qual razão? Porque esse eleita está nessa função de adjetivação. Adjetivar, tá vendo? Ó? A estrutura tá dizendo, tá qualificando, dizendo do que se trata, o que ela é. O elegida
ele só vai servir para o nosso chamado tempo composto. Ela tinha, vou colocar até um tempo composto com voz passiva. Quer ver? Peraí, deixa eu apagar aqui. Peraí. Pronto. Ele, melhor, tinha elegido o amigo, por exemplo. Você vai falar, nossa, não é ele tinha eleito? Não, ele tinha elegido, ou elegida, né, a amiga. Enfim, elegido, na verdade, elegida não, eu estou trocando, é só eleita, porque aquele particípio está sendo utilizado como adjetivo. No tempo composto, a gente não tem a alteração aqui da pessoa, mas a gente tem a alteração do particípio. Foi eleito. Opa, vou colocar as duas formas aqui para você. Ó, vou colocar aqui. Ele foi eleito e ele tinha elegido alguém, tá? Então, são formas diferentes utilizadas desse modo, tá? Então, com o verbo ser aqui, eu utilizo o irregular. Com o verbo ter, eu utilizo o regular. Agora, quando eu tenho a ideia de adjetivação, é essa ideia do irregular sozinho apenas que a gente utiliza. Por isso que não dá para trocar aqui. A substituição compromete a correção gramatical. Essa daqui é uma questão de grau Power Ranger branco. Por qual razão? Porque vai trabalhar com as formas abundantes do verbo, tá? Vai trabalhar com essas formas abundantes do verbo. Não é todo verbo que vai trazer forma abundante, mas aqui é um deles, tá? Aqui é um deles. Então, existe essa possibilidade. No entanto, porém, todavia, não é muito utilizado. A gente utiliza mais essa construção do eleito. Tanto que a forma do irregular é muito mais comum, inclusive, na oralidade. Por exemplo, a gente quer transformar, inclusive, coisas que não tem mais do que um particípio nessa forma que tem. Por exemplo, o trazido, né? Então, fulano, eu tinha trazido a folha. Tá certo. Como é que as pessoas falam? Não, eu tinha trago. Trago não, eu trago sozinho, presente, trago. Não pode ser tinha trago. Então, a gente tem a mania de querer colocar tudo nessa forma do irregular. Eu tinha chego atrasado naquele momento. Não, eu tinha chegado atrasado naquele momento. Então, não pode. Algumas estruturas não apresentam essa outra alteração, tá? Este verbo aqui é um verbo complexo nesse sentido. Existem gramáticos que não concordam, que não, só tem uma forma. Outras gramáticas acreditam que tem, porque na literatura já apareceu de formas diferentes. E a gente tem uma gama de verbos que são abundantes. Dentre esses verbos, por exemplo, morto e morrido, aceso e acendido. A gente tem as duas estruturas, mas a gente sabe que em determinados contextos usa-se uma, em outros contextos a gente usa a outra, beleza? E outro lá, brasileiros, tá aqui, pra gente finalizar. E é isso aí, Brasil. Combinado? Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no nosso próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.